Caso Gato Preto e Bia Miranda. Semana passada estourou aí essa bomba, né? O acidente de trânsito e tudo mais. Já trouxe vídeo aqui de acidente de trânsito, inclusive já, né? Teve o caso do Ben Mendes. Agora eu vou falar desse caso da Bia Miranda. Não consegui gravar logo que saiu na semana passada. Vou aproveitar que saiu essa matéria do Fantástico. A gente vai ver aqui alguns trechos e vou comentar um pouquinho sobre esse caso aí que tá dando o que falar, né? Então, vamos começar aqui a ver o vídeo. Quando o influenciador foi embora, fez uma postagem sobre a batida. Vou falar pra vocês, mano. Bati minha Porsche, mano. Perdi 1,5 milhão. Tá suave. Vou comprar outra. O senhor se machucou? Meu, impressionante, né? O cara bate o carro, eu vi o vídeo da batida já. O cara bate o carro do jeito que ele bateu, né? Acertou esse senhor que vai falar agora sobre a batida, a gente vai ver. O cara tem a audácia de gravar um story falando que, pô, perdi 1 milhão e não sei quanto, né? De carro. É a maior preocupação dele. A gente vê, né, que é um adulto só na idade mesmo, porque não deixa de ser uma criança, um cara como esse. O pior, né, o pior é gente da fama. Bom, eu não, porque eu não sigo esse cara, nem sabia quem era ele, pra ser sincero. Só fui saber quem era ele, quem era Bia Miranda por conta desse acidente aí, que estourou. Nem sei o que eles fazem, eu nem sei o que ele faz, pra ser sincero. Eu acho que ele deve ser cantor de funk, sei lá, alguma coisa do tipo, deve divulgar casa de aposta, com certeza, né. Mas tá aí, sei que ele é um cara que é muito seguido, né, difícil, né, a gente dar moral, né, dar atenção, dar dinheiro pra pessoas como essa. Eu não, só tô dolorido, né, bati a mão aqui no painel e tal, o airbag segurou bastante, meu filho, ele teve uma trinca no maxilar, ficou com o rosto inchado, machucou a mão. Tá apresentando crise de ansiedade, que ele já era ansioso, e depois do acidente ele ficou pior. O filho de Vou seguir aqui, peraí. Edilson mandou uma mensagem de voz para o Fantástico. Ainda estou em acompanhamento, né? Porque vou precisar tratar fratura na mandíbula, fazer uma dieta líquida por alguns dias, algumas semanas. Bom, diante desses primeiros fatos que a gente tem aqui, graças a Deus, né, esse senhor motorista não se machucou, porém o filho dele, como a gente viu, não teve a mesma sorte, se machucou um pouco, e aí já começam as repercussões legais, né. O Gato Preto, obviamente, ele estava na condução lá do veículo, ele pode ser responsabilizado por todas essas despesas médicas do filho dele, tudo que acontecer, ele vai ter que arcar com as despesas médicas, enfim, toda essa assistência. Ele vai precisar, inclusive, da assistência psicológica que a gente viu aqui agora, ele falando que piorou o quadro de ansiedade dele. Ele já tinha um quadro de ansiedade que piorou com o acidente. Todas as despesas também, psicólogos, medicamentos, ele pode pedir indenização quanto a tudo isso. Além, né, de um pedido de danos morais, aí os dois, no caso, né, por conta de toda a dinâmica aí do acidente, pelo que eles vivenciaram com o acidente. Também seria um outro pedido possível numa ação de indenização por danos morais. E uma curiosidade, não vai ser o caso aqui, pelo que a gente viu, né, não vai ter uma piora aí nesse quadro, mas, por exemplo, se o quadro médico do filho piorasse, ele ia ter que cuidar de tudo isso. Se piorasse alguma coisa que já fosse pré-existente, mas o acidente foi gatilho para piorar alguma doença ou algum outro quadro, alguma outra lesão, ele responderia por tudo isso daí. Se por conta do acidente ele causasse algum tipo de invalidez e coisas do tipo, poderiam pedir também uma pensão essa inclusive, a depender do caso, pensão vitalícia, tá? Claro que muitas vezes não vai ser um valor muito alto, tá? Essa pensão não é igual uma pensão alimentar, que quando a gente está em casos familiares, falando de criança pequena e tal, esse tipo de pensão costuma ter um valor muito menor. Mas também poderia ter pensão. Se, por exemplo, o filho que sustentasse o pai e o filho morresse, o pai poderia pedir
um pedido de pensão, falando que ele era dependente financeiro, que, portanto, o filho contribuía com o salário para o sustento dele. Aí o pai poderia pedir pensão para o gato preto também. Então vocês estão vendo o número de repercussões, quantas coisas podem acontecer em razão de um acidente de trânsito. A gente tem que ficar sempre muito ligado, dirigir com muita atenção, porque as repercussões que podem gerar um acidente de trânsito muitas vezes podem acabar com a vida de uma pessoa. A gente está falando aí de um influenciador que tem muito dinheiro. Se acontecesse o pior, né, até uma indenização por morte, que hoje no Brasil gira em torno de uns 100 mil reais, por aí, ele pagaria e bola pra frente. Bola pra frente, né? Ele tá tristinho que perdeu o carro de 1 milhão e pouco, né? Pagar aí, sei lá, 100 pau de indenização, mais, vamos supor, um salário mínimo de pensão, mais despesas médicas, sei lá, coloca aí, sei lá, 30, 50 mil reais, não ia ser nada. Vocês acham que um cara pagar isso daí de indenização, ele ia aprender alguma coisa? Ele não ia aprender coisa nenhuma, né? Infelizmente, valores de indenização baixíssimo para um cara que tem um poder aquisitivo muito alto. Isso daí não ia ter um poder educativo nulo, ia ter um poder educativo nulo. Mas, para nós, meros mortais, né, e até independente disso, né, do dinheiro e tal, mas é claro que a gente também tem que pensar nessa perspectiva, porque também importa, é o nosso sustento da nossa vida. Às vezes, dentro de um acidente de trânsito, por conta de uma inconsequência como dirigir embriagado, pode acabar com a sua vida, falando não só da parte, obviamente, psicológica, emocional, mas também financeira, do tanto que você vai ficar endividado por conta de uma eventual ação de indenização que pode acabar saindo muito caro para você. Horas antes do acidente, Bia Miranda tinha postado imagens da noitada com o namorado. Aqui, Gato Preto aparece abrindo uma garrafa de uísque. Depois da batida, mesmo afirmando não saber o que tinha acontecido... E num caso desse, né, como a gente está vendo aqui, recheado de provas para ganhar um processo. Bia divulgou uma versão fake do caso. O que foi me passado, porque na hora eu não vi nada. O que foi me passado foi que o senhorzinho passou no sinal vermelho e o Samuel foi de frente. Só que agora o senhor falou que o Samuel que passou no sinal vermelho. Eu não sei. Isso é o mais comum, né? Quando tem um acidente de trânsito, ninguém sabe nada. Só sabe que eventualmente tá certo, né? Ah, não, foi o cara que passou no farol vermelho, né? Você nunca é o culpado. Até estando embriagado, fazendo merda pra caramba, a culpa vai ser do outro. Óbvio que não vai ser deles, né? Eles vão tentar se livrar. E, nossa, a pior estratégia possível. Num caso desse que tá muito documentado, sabe? Que é óbvio que ia vazar muita coisa, você não querer assumir a responsabilidade sobre o que aconteceu, de que você realmente tá errado. No caso, o cara que tava com ela, né? Domingo, 24 de agosto. Nossa, olha a O Fantástico paulada, começa né? agora Perigo. com um carro de luxo furando o sinal vermelho. Deram muita e batendo sorte. em outro carro num cruzamento movimentado da capital paulista essa semana. E ainda bem que não tinha ninguém Imagens também, né, na inéditas calçada. ajudam a contar o que aconteceu nesse dia. Gato Preto, o influenciador responsável pelo acidente, é investigado por agressões contra mulheres no Rio e em São Paulo. O cara já é um escroto, Exploração então, né? de jogos de azar, lavagem de dinheiro, estelionato Ele como? e organização criminosa. Isso deve ser investigação, né? Investigação. Sei que o pessoal é louco pra meter o pau e tal, mas eu, como advogado, tenho que ter responsabilidade antes de falar alguma coisa aqui. Provavelmente isso, acredito que deve ser investigação, né? Não tem nenhuma condenação nesses crimes ainda. Errei, tomei umas. Quem não toma umas? Quem nunca tomou uma e cruzou um sinal vermelho? Umas. Não, isso daí, né? Embora as pessoas fazem, a gente sabe que é inadmissível, não tem desculpa. Ai, não, tomei umas e... Você comprou o risco, é isso, é a verdade, né? Se der um problema aí, que é muito grave, né? A probabilidade alta de dar um problema. E não foi só umas, né? A gente viu, o cara tava numa festa, né? A gente conhece influenciador, esse pessoal, não sei se ele é do funk ou não parece.
Pô, nunca é só uma e nunca é de leve, né? O cara tava abrindo uma garrafa de uísque. Quem vai tomar uma garrafa de uísque no meio de uma balada igual ele tava, vai de leve? O cara tava voltando de balada na madrugada. Pô, não dá pra acreditar que foi de leve, né? É assim que Samuel Santana, o Gato Preto, tenta se explicar depois da batida que destruiu o carro do representante comercial Edilson Maiorano. E esse poste aí que ele arregaçou também, vai ter que pagar. E é caro pra caralho o poste, hein? Não lembro quanto que é o valor de um poste, mas eu sei que é tipo os negócios de uns 10 pau. Posso estar falando merda, mas eu acho que é uns 10 conto aí um poste. E feriu o filho dele na quarta-feira passada em São Paulo. Gato Preto estava com a namorada, a também influenciadora Bia Miranda. Em outro carro, seguranças acompanhavam o casal. Este vídeo mostra o influenciador... Então, porra, tinha segurança acompanhando o casal. Com certeza os seguranças não beberam, muito provavelmente. Por que que o cara não dá o carro na mão de um segurança? Ou já vai num rolê desse, né? Pô, tem essa mordomia, sabe? Tem essa possibilidade de colocar gente pra dirigir pra você. Por que que você vai ir pro rolê? Você pode contratar um motorista, pode pedir pro seu segurança dirigir o seu carro e você vai se meter numa nessa, vai arriscar. Sabe, o pessoal é uma burrice assim de um nível muito elevado. Discutindo com Edilson. Ele ficou gritando, rapaz, quando quem bate paga, mas não se trata de bater, né? Folgado ainda por cima, né? Errado, fazendo merda pra caramba, metendo apavoro no senhorzinho. Puta. Se trata de você agir de maneira correta, né? Que foi o que ele não agiu. Como eu queria que esse você cara não se pega ferrasse. Um carro naquele estado e passa no vermelho, você está assumindo o risco de matar alguém, né? E eu perguntei do que ele estava rindo, porque não era uma situação para rir. E ele ficou nervoso, disse que ia me bater, levantou no carro e foi contido pelo segurança. Esse pessoal acha tudo que é diversão, né? Tudo é divertido. Tudo é divertido, né? Até acontecer um problema e fica irritado. É o que eu falei, é uma criança no corpo de um adulto, infelizmente, né? Já Gato Preto tinha postado uma foto da mão. E como eu falei, toda essa situação, né, do acidente em si, da batida, dele querer ir pra cima, bater boca e tudo mais, é um agravante para eventualmente o juiz, o desembargador, analisar e dar uma aumentadinha aí também no valor dos danos morais, né? Fora o poder financeiro aí desse babaca. Legenda: sofri acidente. E aproveitou então para divulgar um caça-níquel online ilegal. Ainda na quarta-feira... Cara, fora, vamos imaginar que não fosse, na minha opinião, tinha que pegar tudo isso daí, eventualmente, que ele lucrou e reverter. Reverte aí pro cara, por exemplo, numa indenização de danos morais, que ele entre, sabe? Porque, tipo, o cara, às vezes, numa dessa daí, ele lucra e só com que ele lucrou com essa merda aí, numa ação de indenização, ele paga o cara, sabe? Não vai ter, vamos dizer assim, prejuízo nenhum. Precisou só de um story divulgando casa de aposta pra conseguir pagar o cara, por exemplo, né? Será que é justo isso? Vocês acham que é justo? Deixa aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês. Vocês acham que isso é justo? Sabe? Isso é uma ferramenta que a gente vem vendo os influenciadores usarem cada vez mais, que me dá nojo. O cara se envolveu em polêmica, é fazer propaganda de tigrinho, da marca deles, de um monte de coisa, sabe? É aquele famoso cancelamento que dá lucro. Feira, a polícia foi buscar o influenciador para depor na delegacia. Ele estava sem roupa quando recebeu os policiais. Você tá sozinho aí? Duas minas. Gato Preto estava com duas mulheres. Depois que ele se vestiu, os policiais entraram. Você saiu fora num acidente de trânsito com vítima. Isso é um crime de trânsito. Exatamente, pessoal. Omissão de socorro, quando existe um acidente de trânsito, é crime. Isso tanto se você causou ou se você tá passando, por exemplo, bateu os dois carros e tal, e, você é obrigado a parar e nem que seja pedir uma ambulância, algo do tipo. Senão, é crime. Aqui é difícil de pegar, né? Se acontece uma batida bem na sua frente e você só segue viagem, muito difícil, né? Pegar e alguém ir atrás disso também, mesmo que pegue numa câmera. Mas fica aí o alerta para vocês saberem. E
realmente, né, continuando a falar que o cara, assim, vive num mundo aleatório. Bateu, fez tudo o que aconteceu, bateu boca lá com o cara, aí saiu de tudo isso, ainda foi pro, sei lá, se era um motel, que porra que era, com duas mulheres que não era nem a mulher que ele tava lá no carro. Olha como esses caras vivem, olha como esses caras, como que alguém pode querer dar atenção, sabe, por um tipo de ser humano desprezível desse. Nessa postagem, o influenciador disse por que foi embora depois da batida. O senhorzinho, nós deu maior atenção pra ele no começo. Eu tive que sair porque tinha muita gravação. Sabe como que é a mídia, né? Em nenhum momento como perguntaram se eu estava bem ou se tinha acontecido alguma coisa. Pelo contrário, mano. Bia Miranda afirmou que estava tudo bem com Edilson e o filho. Eu só quero resolver esse bagulho aí e pagar pra ninguém sair prejudicado. Aquele carro era muito mais do que um carro da nossa família. Ele era uma herança do nosso avô, que faleceu recentemente, não faz nem 2 meses. E o meu pai, aquele é o instrumento de trabalho dele, né? Tá doendo ver ele não conseguir trabalhar mais, né? Ai, gente, é difícil, viu? Na abordagem dos policiais, o influenciador se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi conduzido a um... Claro, né? Ou já deve saber, ou mandar uma mensagem para o advogado dele, mas isso não significa que não podem atestar o estado de embriaguez. É que no caso, eu acho que ele fugiu, né? Antes da polícia chegar, muito provavelmente, e o que complica um pouco. Eu, como eu já falei aqui, não sou advogado que atua no criminal. Mas, por exemplo, se chegassem lá no momento e verificassem por outros meios que ele está embriagado, como, por exemplo, o mero exame ocular, o policial olhando a fala mais arrastada, cheiro de álcool, não conseguir fazer exercícios simples de equilíbrio, poderia atestar eventualmente o estado de embriaguez dele. Como se passou muito tempo, né? Não sei quanto tempo, mas um certo tempo, porque deu tempo dele ir lá no motel e não sei o que, ou no hotel, sei lá, que porra de lugar que ele tava, com as duas meninas lá, acredito que não dê pra colocar como flagrante, né? Eu acho que já passou um certo tempo aí, como eu falei. Criminal, pessoal, não é minha área. Então, eu nunca vou dar a informação 100% correta quanto a isso. Mas, sim, a polícia batendo lá, você tem o direito de falar, não quero soprar o bafômetro. Inclusive na própria Blitz, né? Você não precisa soprar. Instituto Médico Legal, onde forneceu a amostra de urina. Na delegacia, Gato Preto ficou em silêncio e foi liberado. Ele está sendo investigado por lesão corporal culposa na direção de veículo, embriaguez ao volante, fuga do local e manipulação do acidente. Alguns dias depois do acidente, pedaços dos veículos... Eu acredito que pelo menos alguma coisa aí ele vai ser condenado. E em cana, né, ir pra cadeia, xadrez, a gente sabe infelizmente que nunca acontece isso. Mas ser condenado, então já ter aí a ficha suja, ter que eventualmente pagar uma multa, que sempre é baixinha, coisa besteira, prestar serviço comunitário. E aí, se tiver reincidência, aí pode ir aumentando a pena e quem sabe um dia ele ser preso. Mas dessa vez, ser preso e ir pra cadeia, duvido. Ainda continuam por aqui. O episódio na Avenida Faria Lima aconteceu após uma sucessão de irresponsabilidades. Antes de provocar a batida, o influenciador Gato Preto já tinha avançado o sinal vermelho. E detalhe, mais de uma vez. Essas imagens exclusivas de uma empresa particular de segurança mostram Gato Preto dirigindo devagar, acompanhado por pedestres e avançando o sinal. Logo depois, neste outro vídeo da mesma empresa, ele está atrás de um ônibus e novamente comete a mesma infração. Nas redes sociais, Gato... É bom, né, que como gerou toda essa comoção, graças a Deus, empresas como o Fantástico, né, quer dizer, a Rede Globo, né, que tem um programa aí, o Fantástico, o pessoal faz essa investigação e ele acaba se beneficiando, né, esse senhor e o filho dele, que podem usar esse material como prova. Se eles tivessem que ir atrás disso sozinho, com certeza seria muito mais difícil das empresas quererem ceder muitas vezes, sabe? E aí com apoio aí
da grande mídia indo atrás disso, querendo furo e tal, facilita a vida dele, né? Graças a Deus. O Preto costuma exibir 2 postes e nenhum está em nome dele. O Fantástico apurou que os 2 carros receberam 24 multas entre junho e julho, período que coincide com postagens de Gato Preto exibindo os veículos. A Porsche Vermelha chegou a receber 3 multas no único dia. A primeira registrada aqui no Tatuapé, zona leste de São Paulo, por manobra perigosa, que prevê a suspensão da carteira e apreensão do veículo. Mas como não houve flagrante, o carro não foi apreendido. Sempre assim. O valor da infração, quase R$3.000. E como eu falei ainda, se você causar algum dano aí, obviamente pro carro de alguém, você vai ter que pagar, se destruir um poste, destruir alguma coisa da via pública, você precisa pagar também. Nesse mesmo dia, 15 de junho, Gato Preto postou essas fotos e um vídeo com o carro. Aqui dentro do carrão, como sempre cheiroso. No dia 14 de julho, mais uma multa. O Porsche vermelho passou a 130 km por hora pela Avenida Educador Paulo Freire, onde o limite é de 50 km por hora. Depois da batida, Bia Miranda afirmou nas redes sociais que terminou o namoro com o Samuel Santana, o Gato Preto. Eu e o Samuel já começamos a discutir muito sobre, e a gente começou a se xingar. E não rolou nada de agressão, tá, gente? Calma, isso aí é fake news, isso é mentira. Porque os seguranças também estão total, tudo dentro do carro. E a gente começou a brigar. Nisso, a gente terminou nosso relacionamento. Ostentação, palavra que eu gosto de ouvir. Não conheço ela, né? Mas foda é que às vezes termina com um cara desse, vai parar em outro igual, pior também, né? Os dois promovem jogos ilegais e estão sendo investigados no Rio. Fiz aqui no total R$166,40 com apenas R$8, tá? No mês passado, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão nos endereços de Gato Preto e de Bia. Na verdade, eles são contratados por essas plataformas. E agora que estourou isso daí, com certeza vai andar todas as investigações que estão no nome dele, o que não tem vai surgir também, né? É sempre assim. Estoura o negócio da mídia, igual o negócio do Felca lá, da adultização, começa a rodar. Já existia investigação no nome do Ítalo, saiu o vídeo, aceleraram as investigações. Estourou isso daí, nome dele, vai continuar. Eu não quero dar dica pra ninguém, né? Mas é óbvio que é um cara que a gente vê que é burro, né? É burro. A gente vê aqui pelos vídeos, ele falando como ele vive. É um cara, infelizmente, que pode até ser inteligente para algumas outras coisas, talvez para ganhar dinheiro dentro desse ramo de influência. Não conheço ele, né? Mas é muito burro pro resto inteiro da vida dele, né? Porque se você já tá envolvido em um monte de coisa errada, a última coisa que você vai querer fazer é chamar atenção. E aí, ele faz o quê? Se envolve num baita acidente de veículo, xinga o cara, ameaça, faz todo o escarcéu que ele fez. E aí agora vai, graças a Deus, andar mais ainda tudo que tá contra ele, né? Ainda bem. As plataformas de jogos ilícitos, essas plataformas dão para eles muito dinheiro, eles adquirem os bens com esse dinheiro e vendem, que na verdade conseguiram através do jogo de azar. R$918. As plataformas disponibilizam para eles um link de um jogo, então eles entram ao vivo muitas vezes, fazem lives, jogando e ganhando. Mas na verdade, esse algoritmo foi modificado. R$300 com R$15 eu jogando. Infelizmente o pessoal ainda acredita. A alegria do influenciador, ela é fruto da desgraça do teu seguidor. Às vezes, mano, você tem que sofrer na vida, mas não porque você foi ruim, tá ligado? É que você não entendeu ainda o quão bom você é pras pessoas, mano. Ele é ótimo, né? Divulgando tigrinhos, negócios que só fode o pessoal. Todo mundo já sabe que, quer dizer, algumas pessoas, né, pelo visto, sabem que os vídeos que eles mostram jogando não são eles jogando, né, enganando, manipulando as pessoas. E aí o cara quer me vir com um discurso desse, né? Puta que pariu, como que alguém consegue seguir um cara desse, dar dinheiro, né, por um ser tão escroto igual ele? Vocês são investigados por exploração de jogo de azar, por publicidade enganosa, estelionato,
organização criminosa e lavagem de dinheiro. Em fevereiro Olha deste isso, que ano, os absurdo. dois se envolveram numa briga na saída de uma casa noturna no Rio. Milena Marinho, Só de coisa 22 errada, anos, só bagunça. foi agredida de forma brutal. A confusão teria começado porque ela e uma amiga estariam encostadas no carro do influenciador. E nesse momento que a gente se aproxima do carro... Não pode encostar no carro dele, né? Só ele pode bater no carro dos outros. Não rele no carro dele. Mas, quem sabe, ele pode relar no seu em algum cruzamento aí. Né? Ela já chega e começa a chamar a gente de tudo que é tipo de nome que você imagina. Nas redes sociais, Bia dá outra versão. Ela afirma que as jovens atiraram um objeto no carro. Não sei se ela tacou copos de bebida ou... Aí você vai acreditar numa pessoa dessa, que a gente viu aí no começo do vídeo que tava falando que o cara tava errado, né? Talvez que ele passou o farol vermelho, o senhor lá, e aí o namoradinho dela bateu, infelizmente, no carro, porque o cara passou no farol vermelho. Essa menina é óbvio que é uma mentirosa, né? Tacou uma garrafa no carro. Esse tipo de coisa aconteceu? Não. E daí começa uma briga, né? Um caos. E eu só pergunto pra ela por que ela tava me tratando desse jeito. E peço pra ela parar. Aí ela não para. Nessa época, Bia Miranda estava grávida de Gato Preto. Veja o que ela postou sobre as agressões. Eu saí, dei nela mesmo. E na hora que eu saí, dei nela, já veio as amigas dela e a gente começou a dar. E a minha tropa também começou a dar nela. E aí você vê, né? Só produzindo prova contra ela, porque numa dessas pode ser processado, não sei se a menina processou, pode ser processada contra lesão corporal, fora as indenizações na esfera civil, que aí é a parte que eu entendo, né? Poder pedir uma indenização em decorrência de, eventualmente, tratamento médico que ela tenha precisado fazer, danos morais, por conta de toda essa situação de ter apanhado lá, todo o vexame na frente da porta da balada. E também a gente poderia ter uma terceira indenização aí por dano estético. A gente viu que ela ficou arranhada e tudo mais, né? Por mais que não tenha ficado uma marca permanente, acredito eu, pelos vídeos recentes que a gente viu aqui, que ela acabou de dar o depoimento e não ficou nenhuma marca. Mas imagina você ter que ir trabalhar com todas essas marcas e tal. Então, se ficasse uma cicatriz, pior ainda. Aí sim, o juiz com certeza daria o dano estético, né? O dano estético é quando é um dano que você sofre, que você fica com alguma marca, alguma mutilação, algo do tipo. Então, é um dano que ele tem relação, não cabe eu explicar aqui as minúcias, senão vai ficar enorme esse vídeo, mas ele tem a ver com o dano moral, mas ele não é o dano moral propriamente dito. São duas coisas diferentes. Uma coisa, dano moral, outra coisa, dano estético. Eventualmente, né, poderia ser talvez um pedido também. 3 tipos de indenização aí dessa menina que apanhou. Este vídeo mostra Milena sendo agredida por Gato Preto. Este outro vídeo mostra Gato Preto pisando em Milena, que está no chão, atrás de um carro. Tá maluco, meu. Muita gente filmou, eu caída no chão, eu desacordada. Tô muito traumatizada com isso. E eu não lembro de muita coisa, sabe? Mas eu lembro que eu apanhei dela, mas apanhei muito mais dele. O casal não compareceu à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil afirma que os dois vão ser novamente intimados. A própria Bia Miranda foi agredida. Meu, eu vendo isso daqui, eu fico o mais revoltado. Eu tô puto aqui vendo esse vídeo. Acabou com o meu clima, eu tava de boa. Terminei o dia aqui de trabalho e ia gravar os vídeos aqui. Mas desceu aqui o meu estado de espírito assistindo isso. Porque o que eu fico mais revoltado é que esse pessoal faz tudo o que faz e continua com milhares de seguidores. Às vezes gente defendendo eles. Sabe, continuando dando atenção, dando mídia, dando dinheiro. Porra, um negócio desse tinha que todo mundo deixar de seguir. Um pessoal desse, sabe? Por que vai continuar dando mídia, dando atenção para pessoas como essa? Isso daí são pessoas más. Agredida por Gato Preto em junho deste ano. Trancada num quarto de hotel em São Paulo, ela gravou este vídeo, demonstrando o medo de que ele entrasse no quarto para bater nela de novo. Gente, tá dando muito dela. O Ministério Público denunciou o Gato Preto por violência doméstica.
Contra a Bia, eu vi 2 vezes, 2 agressões. Este empresário era amigo dela. Ele disse que foi ameaçado por Gato Preto e por isso registrou o boletim de ocorrência em São Paulo. Cara, se a pessoa que eu defendi reatou com ele, o que ele pode fazer comigo agora? A defesa de Gato Preto afirma que ele presta todo o apoio necessário às vítimas da colisão. Sobre os demais casos, os advogados dizem que trabalham para provar a inocência dele. Impossível. A defesa de Bia diz que as informações de Carso não têm legitimidade ou veracidade. No caso da agressão no Rio, a defesa diz que ela reagiu a uma agressão injusta. No episódio de violência doméstica, os advogados afirmam que cabe às autoridades a apuração dos fatos e a adoção de medidas cabíveis. Sobre os jogos de azar ilegais, a defesa diz que Bia colabora com as investigações e que ela é inocente. É, defesa padrão, né, pessoal? Você acha que a defesa vai falar, não, ela é culpada? Por fim, a nota afirma que Bia está dando todo o apoio necessário às vítimas. Eu só quero justiça, que eu quero ver ele preso, porque é o mínimo, né? Ele vai agredir quantas mulheres, quantas mais. Então provavelmente ela deu queixa. Alguma? É, pessoal, esse pessoal aí acha que vive uma vida de GTA, né? É complicado. É o que eu falei. Eu até saio um pouco do profissional. A ideia é sempre trazer casos aqui e eu, enquanto vou fazendo react, ver possíveis repercussões jurídicas, trazer para vocês, explicar como funciona. Só que esse daqui é um tipo de vídeo que eu acabo ficando muito estressado, muito abalado, sabe? Vendo, porque as situações que a gente viu aqui é um absurdo, sabe? E é o que eu falei. Eu fico mais revoltado de ver todo esse tipo de situação e saber que essas pessoas contam com milhares de seguidores ainda. Um monte de gente que continua dando palco e grana para esse pessoal, sabe? Que pese tudo que eles fazem aí, sabe? Essas atrocidades. Enfim, é complicado. Acho que eu vou terminar o vídeo aqui, eu vou tomar um chazinho, que eu queria gravar mais alguns vídeos, mas realmente fiquei puto pra caralho aqui assistindo essa matéria com vocês. Mas, enfim, deixem aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês sobre tudo isso. Se tiver algum outro caso que vocês queiram que eu traga pro canal, deixam aqui, ou me manda lá no meu Instagram. Se você assistiu o vídeo até aqui, tá curtindo, dá o like, se inscreve no canal e a gente se vê depois de eu tomar um chazinho e no próximo vídeo.